Olá, mas graças a Deus, porque Ele nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que prazer poder mais uma vez postar esse vídeo para vocês. Nós falávamos anteriormente sobre a perseguição do Império Romano e depois falamos sobre a decadência da igreja e agora nós vamos entrar no assunto sobre a preparação para a reforma. Eu tenho feito leituras do livro Quando Deus Intervém, de Hernandes Dias Lopes. Uma bênção, eu recomendo. Vamos começar então. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Depois de mais de um milênio de trevas e apostasia, quando a igreja paulatinamente foi invadida por diversas heresias perniciosas, começa enfim a aparecer a luz. A Renascença. No século XV surge, no norte da Itália, o movimento cultural da Renascença, que foi um desatrelamento da economia, das artes, da ciência, da política e da religião, da tutela de Roma. O controle absoluto da igreja foi se enfraquecendo e os homens começaram a libertar-se do milenar cativeiro. Houve também fruto da Renascença, uma volta aos clássicos, e assim o povo começa a estudar o Novo Testamento no grego original, verificando quantas distorções haviam sido introduzidas no cristianismo. Fato igualmente importante foi a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg em 1450, possibilitando a impressão de grande número de exemplares da Bíblia e outras obras escritas pelos reformadores. 5 foram as áreas básicas que a Renascença tocou, abalando assim o domínio absoluto da igreja e rompendo a sua tutela. Vamos falar agora dessas 5 áreas básicas, ok? A primeira, influência na economia. Até a Renascença, a igreja romana mantinha total controle sobre a economia. Sua política econômica incentivava o voto à pobreza, enquanto os cofres da igreja se abarrotavam de dinheiro. Era virtuoso ser pobre. A igreja proibia o empréstimo de dinheiro a juros. Nesse tempo, porém, surge na Europa uma nova classe social, a burguesia. Através das viagens intercontinentais, as companhias de navegação descobriram novos mundos, descortinando largos horizontes de exploração de riquezas. A Rota das Índias, o descobrimento das Américas e do Brasil abriram clareiras para uma reviravolta no conceito arcaico da economia, conforme visto pela igreja. Assim, a igreja perdeu sua tutela sobre a economia, possibilitando a explosão da classe burguesa. 2. Influência nas artes. A igreja mantinha absoluto controle também sobre as artes. Quando um artista ia cinzelar uma estátua ou um pintor ia esboçar a imagem de uma personagem famosa em uma tela, fazia o rosto da pessoa e o corpo de um anjo. Tudo devia ser vazado pela visão do sagrado e interpretado pela hermenêutica da igreja. Entretanto, surgem nesse tempo os grandes luminares da escultura e da pintura, como Leonardo da Vinci e Michelangelo. Este último concluiu apenas 14 obras de escultura, sendo que as principais são Davi, Moisés e a Pietà, retratando a beleza do corpo humano como Deus o criou, sem a visão espiritualizada da igreja. Isso arrancou das mãos da igreja o controle sobre o mundo das artes. 3. Influência na ciência. Ao longo do século, o romanismo promoveu o obscurantismo, mantendo o povo tanto quanto possível sob o manto da ignorância. As nações colonizadas pelo romanismo ficaram em grande desvantagem cultural, econômica, social e espiritual. A igreja defendia a tese de que o mundo era geocêntrico, ou seja, a Terra era o centro do universo. Entretanto, o cientista Nicolau Copérnico contestou as teses da igreja, afirmando que o mundo era heliocêntrico, ou seja, que o Sol era o centro do universo.
Essa asseveração causou grande reboliço e não pouca inquietação no meio da igreja. Mais tarde, Galileu Galilei é preso por estas convicções e tem de retratar-se para poupar a sua vida. Contudo, esse desabrochar de ideias minou o domínio absoluto da igreja sobre o campo científico. Nós vamos parar por aqui nessa parte para não ficar muito extensa e assim não se torne tão cansativa. Na próxima parte nós vamos falar ainda mais sobre essas 5 áreas básicas que a Renascença tocou, ok? Vamos falar sobre a quarta, que é a influência na política, e a quinta, que é a influência na religião. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. No Ágape, Pastor Fernando Vieira.